Olá, turma! Nossa aula de hoje vai ser sobre substantivo. Falarei tudo sobre substantivo, tá? Etapa por etapa, certo? Então, acompanhe a aula para vocês não se perderem, ok? Os substantivos são uma classe de palavras responsáveis por nomear, ou seja, é uma classe de palavras que vai dar nome. Vai dar nome para quem? Vai dar nome para pessoas, como você pode ver aí, ó. Quem é o nome dessa pessoa? Ana Paula. Então, Ana Paula é um substantivo. Nós temos também aqui Marcos, né? Então, substantivo é responsável por nomear, primeiro, pessoas. Temos aqui a Ana Paula e o Marcos. Serve para nomear qualidades. A beleza das flores, ou seja, a grandeza do mundo, nós temos aqui. Beleza é uma qualidade, né, das flores aí, elas são belas. Então, esse substantivo aí está nomeando uma qualidade. Grandeza, a grandeza do mundo. Então, grandeza também é um substantivo. É uma qualidade aí do mundo. Ele é o quê? Grande. Os substantivos também servem para nomear sentimentos. Vamos ver aqui. Nós temos a amizade. Amizade é um substantivo, é um sentimento. Então, está nomeando aí um sentimento, então é substantivo. Nós temos aqui também o amor, tá vendo? Amor é um sentimento, portanto, é um substantivo. Substantivo também serve para nomear objetos, dar nome a objetos. Que objeto é esse? Tênis. Nós temos os tênis. Então, tênis é um objeto. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos a caixa. Então, caixa é o nome do objeto. Então, caixa é um substantivo, certo? Então, vocês já sabem agora o que é substantivo. E a gente já vem falando aí sobre eles, né? Já há tempos. Também serve para quê? Para nomear lugares. Tá vendo aí? Que lugar é esse? A lanchonete. Então, lanchonete é um substantivo, porque está nomeando um lugar. Aqui nós temos o aeroporto. Aeroporto é o nome de um lugar. Então, aeroporto é o quê? Substantivo. Substantivo também nomeia seres vivos. Esses seres vivos podem ser reais ou imaginários, certo? Eu tenho aqui o Saci. O Saci. E temos aqui a fada e o Papai Noel, tá certo? Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Saci é um ser imaginário, tá vendo? A fada é um ser imaginário. Papai Noel é um ser imaginário, na verdade ele não existe, né? Mas na nossa imaginação, se quando fala em Papai Noel, você já tem a imagem dele. E nós temos aqui esse homem. Então, seja real ou imaginário, o substantivo aí vai nomear. Vamos para a classificação do substantivo? Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje duas classificações. A primeira é o substantivo comum. O que é um substantivo comum? Substantivo comum refere-se a qualquer ser ou objeto de uma determinada espécie sem particularizar. Turma, é assim. O substantivo comum, ele não especifica, ele é generalizado. Quando eu falo dele, eu estou falando no geral, tá? Todas as palavras que são substantivos comum, elas são iniciadas com letra minúscula. Lógico, se for início de frase, não, né? Mas todo substantivo comum é com letra minúscula. Você não escreve substantivo comum com letra maiúscula. Só se for no início de frase, estiver escrevendo um texto. Vamos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu falo gato, eu estou me referindo a todas as espécies de gatos que existem no mundo. Ou seja, substantivo gato é comum porque eu não estou particularizando. Quando eu falo gato, é qualquer gato. Não importa a cor, não importa o tamanho, não importa a raça. Gato, é qualquer gato, entendeu? Eu estou me referindo aí a qualquer espécie, tá certo? Quando eu falo também aqui, ó, caneta,
eu não estou especificando qual a caneta. Qualquer caneta, não importa a cor, não importa a marca, não importa o modelo. Ou seja, caneta é substantivo comum. Por quê? Porque eu estou me referindo a todos os tipos de caneta do mundo. Deu para entender substantivo comum? Substantivo comum é aquele, né, que se refere a qualquer ser ou objeto, a qualquer um, certo? Quando eu coloco aqui, ó, mulher, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo a qualquer mulher, qualquer uma. Não importa a cor do cabelo, não importa a cor da pele, não importa o nome, mulher é mulher. Então, mulher é um substantivo comum porque eu estou me referindo a todas elas. Quando eu falo cidade, tá vendo? Pode ser qualquer cidade. Pode ser qualquer cidade lá de Salvador, pode ser qualquer cidade do Rio de Janeiro, pode ser qualquer cidade de São Paulo, pode ser qualquer cidade de Pernambuco, não importa. Cidade é um substantivo comum, porque cidade tem vários lugares, tem várias, não tem? Então, substantivo comum é isso, tá? Eu não especifico, eu não particularizo, eu não individualizo, não torno ela apenas uma, tá? É qualquer cidade. Mas quando eu falo de substantivo próprio, aí a história ela já vai mudar. Por que a história já vai mudar? Porque o substantivo próprio particulariza e destaca algum ser em particular dentro de determinada espécie. E é escrito com letra maiúscula. É escrito com letra maiúscula, tá certo? Então, quando eu falo de substantivo próprio, é porque só existe um. Só existe um daquela determinada espécie. Você lembra do gato? Lembra do gato que eu falei substantivo comum? Que gato é substantivo comum porque eu falo de todas as espécies, certo? Mas se eu pegar esse gato e der um nome para ele, como por exemplo aí biloca, eu estou me referindo a todas as espécies de gato? Não, eu estou particularizando, estou dizendo que só estou me referindo a biloca. Só existe este gato, não existe mais nenhum outro biloca. Professora, pode existir outro da mesma espécie, mas não biloca. Mas não biloca, não vai existir o biloca. O biloca só existe um gato chamado biloca. Certo, professora? Mas se eu quiser colocar o nome de outro gato de biloca, mas não vai ser o meu. Não vai ser este particular que eu tenho. É outro, tá certo? Nasceu outro. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Nomes, bilocas, pode ter vários, tá? Mas não será o mesmo gato, porque o gato só vai ser o biloca, o meu só vai ser um. Então, é substantivo próprio. Lembra da caneta? Mas se eu chegar e falar caneta Bic azul, eu só vou estar me referindo a esta caneta. Não vai existir outra, porque tem de outras marcas, não tem de outras marcas e muitas marcas. Então, substantivo próprio, eu estou particularizando a caneta, é a Bic, tá? Então, Bic é um substantivo próprio, caneta é um substantivo comum. Lembra dela? Pois é. Dei o nome de Márcia. Mulher é substantivo comum porque pode ser qualquer mulher, lembra? Mas Márcia não. Márcia só tem essa daí. Márcia só tem uma. Não existe outra Márcia. Ai, tem minha vizinha aqui, mas é essa? Com esse cabelinho do lado, com o cabelo preto, com esse colarzinho no pescoço, com esse... Não, não tem. Com esse tom de pele, com esse mesmo sorriso, com esses mesmos olhos, não vai existir, porque é Márcia, é esta Márcia aqui, tá bom? É somente ela, só existe uma Márcia, com todas as características dela, com tudo dela, só existe ela. Então, Márcia é um substantivo próprio, por quê? Porque eu estou particularizando aí a espécie mulher. E cidade, lembra de cidade? Eu coloquei, ó, todo mundo já sabia que era Barreiras, né, gente? Barreiras só existe a nossa
Nossa Barreiras. Professora, tem uma Barreiras lá em Goiânia. É a nossa? Com essa mesma igreja, com esses mesmos prédios, com as mesmas pessoas que moram aqui, moram lá também? Não, meus queridos. Portanto, Barreiras é substantivo próprio porque eu estou me referindo apenas à cidade de Barreiras. Portanto, cidade é comum, Barreiras é substantivo próprio. Observe que começa com letra maiúscula e eu particularizei. Cidade, Barreiras. Ok? Ficou claro? Substantivo próprio comum? Graças a Deus. Então, vamos passar para eles? Quais? O coletivo. Substantivo coletivo, ele é assim, gente. Ele vai estar no singular, mas ele indica um agrupamento. Multiplicidade de seres, de uma mesma espécie. A palavrinha está lá no singular, mas você sabe que ali está indicando vários, está indicando muitos. Quer ver? Vou mostrar para vocês. O que é isso aqui? Isso aqui é uma alcateia. E o que é uma alcateia, professora? É um conjunto de lobos. Alcateia é o substantivo coletivo, está no singular, mas indica o quê? Conjunto de lobos. Significa que onde existir uma alcateia, vai existir muitos lobos, tá? Não se aproximem. Quer ver outro? O que é isso aqui? É um arquipélago. O que é um arquipélago, professora? É um conjunto de ilhas. Significa que quando você for a um arquipélago, não vai ter só uma ilha. Terão várias ilhas, ok? Portanto, arquipélago é um substantivo coletivo. A palavrinha aqui está no singular, mas indica muitos. Quer ver outro? Olha isso aqui. Isso aqui é uma esquadrilha. Onde você vê uma esquadrilha, é um conjunto de aviões. Significa que vai ter vários aviões. Então, é uma esquadrilha. Esquadrilha é um conjunto, esquadrilha é um substantivo coletivo, indica um conjunto de múltiplos, tá? Muitos aviões. E aqui, bonitinho, é um cardume. O que é um cardume? Substantivo coletivo que indica conjunto de peixes. Muitos peixes formam um cardume, ok? Bom, substantivo coletivo não dá muita dor de cabeça não, né? Eu espero. O que é isso aqui? Porquinhos. E como é que se chama? Vara. Vara é um conjunto de porcos. Vara é coletivo. Conjunto de porcos aí é o que indica. E aqui, ramalhete. O que é ramalhete? Um conjunto de flores. Significa que um ramalhete vai vir composto de várias flores. Ramalhete, substantivo coletivo, muito bem. Eu ouvi aí vocês pronunciando aí direitinho, tá? Olha só, gente, vamos observar aqui uma coisa. Eu tenho aqui, minha tia fez um bolo. Minha tia fez um bolo. Eu vou pegar aqui a palavrinha tia. Quando eu falo tia, eu estou o quê? Falando, pode ser qualquer tia, meu Deus. Tia. Eu estou falando como é que se diz? De forma geral. Eu não estou especificando aqui, tá? Então, significa que tia é um substantivo comum, tá? Por isso está escrito de letra minúscula. Mas quando eu falo Alice fez uma torta de frango, opa, tá vendo a Alice aqui? O Alice já é substantivo próprio, porque não é qualquer tia, não é qualquer pessoa, é a Alice. Só temos a Alice, substantivo próprio, letra maiúscula. Então, eu tenho aqui um exemplo de substantivo comum e um exemplo de substantivo próprio. Vamos ver aqui agora. A colmeia localizada naquela árvore é imensa. Opa, eu tenho aqui um substantivo coletivo. Quem já identificou esse substantivo? Aqui, colmeia significa que colmeia é um conjunto de abelhas. Então, colmeia é um substantivo coletivo, tá? Os substantivos
é primitivo, derivado, concreto e abstrato. Lembrando que nós estamos dando continuidade a esse conteúdo. Já falamos do substantivo próprio, do substantivo comum, do substantivo simples e composto. Hoje falaremos do primitivo, derivado, concreto e abstrato. Vamos saber qual a diferença entre eles, certo? Vamos começar com o substantivo primitivo, tá? O substantivo primitivo é uma classificação dos substantivos que designa o conjunto de palavras que não derivam de outras. Por exemplo, nós temos aqui casa, folha e árvore. O substantivo primitivo, gente, é aquela palavrinha que ela não surgiu de nenhuma outra, mas que através dela eu posso formar outras palavras. Vocês entenderam? Tá aí o nome primitivo, ela é a primeira, né? Na verdade. Então, note que o substantivo primitivo ele é responsável por originar outras palavras. Então, põe na cabecinha de vocês. Bom, o substantivo primitivo, primeiro vocês já sabem que substantivo é aquela classe de palavra que nomeia seres, tá? Vai dar nome a objetos, animais, pessoas, sentimentos, tudo isso aí vai ser substantivo. E o primitivo vai ser aqueles substantivos que formará outras palavras, quer dizer que de uma palavra eu vou formar outra, tá? Então, eu peguei aí esses 3 exemplos. Eu peguei casa, folha e árvores. Árvores não, né? Árvore, na verdade, tá no singular, certo? Então, esse é o substantivo primitivo. Palavras que não surgiu de nenhuma outra, que não veio de nenhuma outra, mas que eu posso formar outras palavras com ela, tá? Com o substantivo primitivo. Aqui nós temos o seguinte, tá? Que os substantivos derivados são tipos de substantivos que surgem de outra palavra por meio de um processo denominado derivação. Preste atenção. O substantivo primitivo, as palavras, elas são o quê? Elas são, como é que eu posso falar para você? São primeiras, ou seja, elas não veio de nenhuma outra, muito pelo contrário, é através delas que eu vou formar outras palavras. Já os substantivos derivados não, são aqueles que surgem de outra palavra. Vocês entenderam? Primitivo, elas não derivam de nenhuma outra palavra, mas através delas eu posso formar outras. E essas outras que eu formei são os substantivos derivados. Eu peguei o mesmo exemplo, lembra lá? Casa, folha e árvore. Da palavra casa, eu posso formar casarão, como vocês estão vendo aí. Da palavra folha, eu posso formar folhagem. Da palavra árvore, eu posso formar arvoredo. Significa, então, que casa, folha e árvore são substantivos primitivos. E casarão, folhagem e arvoredo são substantivos derivados. Por quê? Porque elas derivaram de outros substantivos, que no caso dos primitivos. Deu para entender, turminha? Então, toda palavrinha que você encontrar e ela formar uma outra palavra, a primeira vai ser primitiva e a que você formou vai ser derivado. Por exemplo, se eu tenho livro, ela existe, ela não veio de nenhuma outra palavra, então livro é primitivo. Mas se eu colocar livraria, já vai ser substantivo derivado, porque livraria deriva do substantivo primitivo livro. Viu como é bem fácil, bem simples esses dois substantivos? Vamos ver alguns exemplos deles, né, em frases? Vamos sim. Olha só, eu tenho aqui, a casa da Mariana ficou pronta este ano. Opa, eu já tenho aqui circulado o substantivo casa, certo? Eu vou só marcar aqui para vocês identificarem aqui rapidinho. Aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, tá vendo?
casa. Eu já tenho aqui essa palavrinha já destacada. Casa é um substantivo, certo? Primitivo. Como casa não surgiu, não veio de nenhuma outra palavra, então casa é um substantivo primitivo. Mas observe essa daqui, ó. Mário viveu durante 10 anos num casarão. Vou circular casarão aqui, por quê? Porque casarão é um substantivo e casarão é um substantivo que veio, ó, do substantivo casa. Então, casa é um substantivo primitivo e casarão é um substantivo derivado. Outro que eu tenho aqui é o livro de Tomás ficou molhado com a chuva. Então, eu tenho aqui já destacado o substantivo livro. E logo abaixo eu tenho a livraria do centro é a mais conhecida da cidade. Então, livro é uma palavra que surgiu... Não, desculpa. Livro é uma palavra que vai originar outra palavra, que no caso é livraria. Então, livro é primitivo e livraria é substantivo derivado. Precisava comprar sapatos novos. Ótimo, precisava comprar sapatos novos. Qual é o substantivo que nós temos aqui? Temos o substantivo sapatos. Sapatos é uma palavra que não veio de nenhuma outra, então ela é primitiva. Mas eu tenho aqui, tinha a profissão de sapateiro desde a adolescência. Ou seja, eu tenho aqui sapatos, substantivo primitivo, e sapateiro é o substantivo derivado. Por quê? Porque sapateiro é uma palavra que derivou-se da palavra sapatos. Viu? Interessante? Viu aí, gente, como é que fica? Né? Esses são os primitivos e derivados. Então, fechando aqui. As palavras que não são originárias de outras são consideradas substantivos primitivos. Nesses casos, nós temos o quê? Nós temos aqui casa, livro, folha, pedra, carta, dente, chuva e sapato. Por sua vez, olha só as palavras formadas por elas. Casarão, livraria, folhagem, pedreiro, carteiro, dentista, chuvisco e sapateiro. Derivam de outras e, portanto, são chamadas de substantivos derivados. Tá certo? Então, vamos dar continuidade ao assunto. Vamos agora para os substantivos abstratos, né, turma? Esses substantivos são palavras que têm o objetivo de indicar seres que dependem de outro para existir. Ou seja, seres sem existência própria. Bom, os substantivos abstratos, gente, são todas aquelas palavrinhas, todos aqueles substantivos que vai precisar de outro ser. Ele não existe sozinho, tá? Ele não vai existir sozinho, tá bom? Então, ele vai precisar de um outro ser para que ele exista. Então, quais são as categorias que se encaixam aí no substantivo abstrato? São aquelas palavras que indicam sentimentos, amor, tristeza, ódio, né? São aquelas palavras que indicam sensações, por exemplo, frio, calor, que indica ações de correr, de pular, né? Por exemplo, de correr. Essa ação aí você realiza a corrida. Então, corrida vai ser, né, um substantivo abstrato aí. Os estados, esses estados aí não é estados de geografia não, tá? O estado, por exemplo, doente, cansado, tá? Noções e qualidades, honestidade, certo? Beleza. Tanto faz se essas qualidades sejam boas ou ruins, tá certo? Então, esses são os substantivos abstratos, ele vai precisar de outro ser. Vou falar aqui para vocês, quando a gente fala de questão de riqueza, riqueza é um substantivo abstrato, por quê? Porque para que a riqueza aconteça, para que ela exista, alguém tem que ficar rico, não é verdade, gente? Então, riqueza, ela só vai acontecer
se um ser ficar rico. Então, se é um substantivo que precisa de outro para existir, então lógico que riqueza vai ser o quê? Substantivo abstrato. Vamos ver exemplos aqui para vocês entenderem melhor? Ó, qualidades. Quais são as qualidades que se encaixam aí na categoria de substantivo abstrato? Bom, nós temos honestidade, nós temos bondade, nós temos beleza e inveja. Gente, todos esses substantivos aqui que indicam qualidade, eles são substantivos abstratos. Para que aconteça a beleza, temos que ter alguém muito bonito, né? Muito belo. Para que a inveja exista, alguém tem que sentir inveja, né, de alguma outra pessoa. Para que a bondade aconteça, alguém tem que praticar essa bondade. Quer dizer que substantivo abstrato são aqueles substantivos que precisam de outro ser para existir. Então, para acontecer as qualidades, precisa das pessoas, né? Noções de tamanho, de peso, altura e cor também são substantivos abstratos. Estados, velhice, ilusão, pobreza, doença, tudo isso são substantivos abstratos, porque se nós não ficarmos doentes, né? Deus me livre, mas se a pessoa não ficar doente, a doença não vai existir. Se uma pessoa não ficar pobre, a pobreza não vai existir, tá? Arrumação, vamos ver aí. Ações, arrumação, viagem, crescimento e compra. Vamos imaginar que é arrumação. Imagine aí várias pessoas fazendo a arrumação, gente, arrumando um lugar. Então, para que a arrumação aconteça, não é necessário ter pessoas arrumando? Então, se precisa de pessoas, de outros seres para existir, então a arrumação é um substantivo abstrato. Para acontecer uma viagem, as pessoas não precisam se organizar, comprar passagem e viajar? Então, viagem só vai acontecer se outro ser, que seriam as pessoas, viajarem. Sentimentos, saudade só vai existir se você sentir a saudade. Amor só vai existir se você amar. Alegria se você ficar alegre. A tristeza, sensações de fome, de sede, de calor, enjoo, tudo isso só vai acontecer se o ser humano, se outro ser, né, sentir. Se o animalzinho sentir fome, então fome é um substantivo abstrato porque precisou de um outro ser lá para acontecer, para surgir, para existir. Esse é o fundamento aí do substantivo abstrato. Essa é a classificação, né, o conceito de substantivo abstrato, ou seja, ele não tem existência própria, não existe sozinho, tá certo? Precisa aí de outro ser para que ele venha existir. Agora, os concretos, os substantivos concretos, eles definem o quê? Os seres agora que possuem existência própria. Agora sim. Agora esses substantivos, eles existem, né? Eles não dependem de outros. Eles não são dependentes. Eles vão existir por conta própria, certo? Pode ser seres do mundo real, pessoas, né? E pode ser também seres fictícios. Por exemplo, o que seriam seres fictícios? A chuva. A chuva não precisa. Não precisa da gente, não precisa de outro ser para ela existir. Ela acontece sozinha. O vento precisa de outro ser para existir? Não, o vento, ele está aí a todo momento, a todo instante. Ele tem existência própria, tá? Por isso que fala seres fictícios, entendeu? Por exemplo, vamos falar aí do Papai Noel. Papai Noel é um substantivo concreto. Professora, Papai Noel não existe. Sim, mas se eu falar para você assim, olha, o Papai Noel vai trazer um presente para você amanhã. Logo na sua cabeça você já tem a imagem do Papai Noel. Se eu falar Saci Pererê, você já tem a imagem do Saci Pererê. Então, ele existe por conta própria. Não precisa da gente para que ele exista, tá bom? E o ser pode ser do mundo real ou fictício. Ficção, tá? Nomeia pessoas.
nomeia objetos, nomeia lugares, nomeia animais e outros. Ou seja, todos esses vão ser substantivos concretos. Não vai precisar de outro ser para que ele exista. Então, vamos aqui a alguns exemplos de substantivos concretos. Olha só, nós temos aqui objetos, tá vendo aqui? Nós temos objetos. Que objetos seriam esses concretos? Nossa, eu não vou nem nomear porque não vamos sair daqui, né? Vou morrer e não vou conseguir citar. Mas exemplos: mesa, tapete, colher, televisão, celular. Meu amor, o celular ele existe, ele não precisa de você não, ele tem existência própria, tá? A televisão tá lá, bonitinho, ó a televisão lá. Ela não precisa de outro ser para existir, tá lá a existência dela, fizeram e tá lá. Colocaram lá, não vai precisar de mais ninguém. Pessoas: mãe, pai, homem, mulher, Paula, Rodrigo, médico, eletricista, jornalista. Todas essas pessoas são substantivos concretos. Animais: cachorro, gato, pássaro, cobra, tartaruga, peixe, leão, tigre. São seres concretos. Eles existem por conta própria, tá? Por si próprio. Frutas: banana, uva, maracujá, goiaba, laranja, abacaxi. Plantas: samambaia, capim, ipê, girassol, macieira. Lugares: Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, África, Marte. Fenômenos: noite, dia, chuva, vento, brisa. E os seres imaginários fictícios que eu falei na verdade aí: a fada, a bruxa, o diabo, o duende, a sereia, o lobisomem, o saci-pererê. Esses seres, gente, são substantivos concretos. Eles existem aí na literatura, no folclore, né, brasileiro. Eles existem e não precisa de nós ou de outros seres para poder existir. Eles têm a sua existência por conta própria, na verdade. Vamos ver aqui alguns substantivos abstratos em frases? Vamos lá. Olha só aqui. A alegria era a marca registrada do cantor. A alegria aqui é um substantivo abstrato. Por que é um substantivo abstrato? Porque a alegria não precisa... desculpa, gente. Porque a alegria precisa de outro ser para que aconteça a existência. Entenderam? Ela estuda visivelmente sem paciência. Paciência é o que, gente? Substantivo abstrato. Por quê? Porque se a pessoa não tiver a paciência, ela não vai existir. Cleane tinha muito medo de fracassar no trabalho. Medo. Ó, uma sensação aqui, tá vendo? Medo. Substantivo abstrato. O amor do pai pelo seu filho é incomparável. Amor, sentimento, tá? O pai tem que amar o filho, senão o amor não vai existir. Felicidade. A felicidade é o bálsamo da alma. Então, felicidade, tá vendo? É um substantivo abstrato porque alguém precisa estar feliz para poder acontecer a felicidade. Olha aqui agora, eu coloquei alguns exemplos de substantivos concretos. Márcia bebeu uma taça de vinho durante o arraial junino. Então, a Márcia existe, a Márcia não precisa de outro ser para existir, não. Ela tem existência própria, turma. Então, além de ser substantivo próprio também, né? É substantivo concreto. Taça. A taça. Ela tá lá, ó, bonitinha, em cima da mesa. Existe por si próprio. O vinho também não precisa. Substantivo concreto. Andressa, substantivo concreto. Vestido, substantivo concreto. Óculos, substantivo concreto. Francisco comeu o bolo que estava sobre a mesa durante a madrugada? Então, bolo acontece, ele existe. Você fez o bolo, ele tá lá em cima da mesa. Ele vai precisar de alguém para que ele continue a existir? Para que ele exista? Não, ele precisa de alguém para comê-lo, né? Mesa. A mesa tem existência própria. Para que ela exista,
não precisa de outro ser. Por isso que ela é substantivo concreto. Você viu meu celular ontem? Celular, substantivo concreto, tem existência própria. Tá bom? Tá certo? Então, bons estudos, meus queridos. E se tiverem dúvidas, se ficou alguma dúvida, manda uma mensagem para mim, me pergunte, tá certo? Que eu vou estar à disposição de vocês. Beijo, capricho na tarefa!